Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos, no hebraico, no texto original, se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. E o livro de Salmos, ele tem 150 salmos. O que é um salmo? É um texto escrito em uma forma de poesia que fala a respeito de uma situação específica que o seu autor estava passando e como ele resolveu aquela situação no seu relacionamento com Deus. Então, o livro de Salmos, ele é um livro de louvores, ele é um livro que tem como objetivo louvar a Deus. Mas esses louvores a Deus, eles nos ensinam que nós louvamos a Deus principalmente demonstrando nossa confiança nele, nossa esperança nele, mesmo diante das situações de tribulação, das situações de lamentação, das situações em que estamos com insônia, quando estamos com tristeza, quando estamos com ansiedade, quando temos dúvidas sobre o sentido da vida. Em todos esses momentos que são difíceis, nós podemos louvar a Deus. Nós aprendemos isso com a meditação no livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos nos traz uma riqueza para a vida, porque os salmistas, os que fizeram a composição dos salmos, eram pessoas que viviam com Deus, eram pessoas que tinham relacionamento com Deus. E quando nós meditamos nos salmos, nós aprendemos a viver com Deus, a ter um aprofundamento no nosso relacionamento com Ele. E o livro de Salmos, ele pode ser lido como um ensinamento para a nossa vida. O livro de Salmos, ele começa com o Salmo de número 1, falando para nós como ser bem-sucedido na vida. Se você abre o livro de Salmos no capítulo número 1, aliás, o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 80, porque hoje é o dia 80 do nosso propósito, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo é um salmo independente, ao contrário dos outros livros da Bíblia em que um capítulo tem relação com o anterior e com o posterior. O livro de Salmos, ele é formado por 150 composições que são independentes. Cada salmista escreveu aquele salmo quando estava passando por uma situação específica que o levou a escrever, a compor aquele salmo. Mais tarde, os escribas, que eram as pessoas que reuniam os textos sagrados, encontraram estes salmos de vários autores diferentes e foram organizando esses salmos de forma a servir para o povo louvar a Deus. Então, o livro de Salmos é usado pelo povo hebreu como um inário, como um livro de louvores a Deus. Mas ele foi estruturado, ele foi sendo organizado pelos escribas que reuniram os salmos de tal maneira que todo o povo pudesse louvar a Deus. E essa organização foi preparada pelo próprio Deus. Deus é o autor da Bíblia. Muitas pessoas dizem, mas se os salmos foram escritos por homens, então, e depois ele foi compilado, ele foi formado numa coletânea, reuniu-se em uma coleção esses salmos, então o livro de Salmos foi escrito por homens. Ele não tem nenhuma
relação com Deus. Não é isso que corresponde à verdade. A verdade é que Deus inspira os seus filhos a escreverem aquilo que sentem no seu relacionamento. E Deus também usa outras pessoas para juntar, reunir aquilo que foi produzido pelo seu povo, de tal maneira que sirva como uma ferramenta de ensino para as futuras gerações. Então, foi Deus que inspirou cada salmista que escreveu o livro de Salmos e depois usou os escribas para reunirem esses salmos de tal maneira a formar uma orientação para o seu povo. E o livro de Salmos, quando você abre no Salmo de número 1, ele fala como ser bem-sucedido. Você será bem-aventurado se você não andar no caminho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores e não ficar sentado na roda dos escarnecedores, mas ao contrário, desviar-se do caminho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Os que vivem errando. Pecado significa errar o objetivo. Pecadores são os que vivem errando o objetivo da vida. Então, se você não para no caminho dessas pessoas e não senta na roda dos escarnecedores, aqueles que fofocam, mentem, gastam a vida para falar de coisas inúteis, que não edificam e desnecessárias para criticar e expressar o seu descontentamento com essas pessoas, mas ao invés disso, você medita na palavra de Deus dia e noite para colocá-la em prática, você será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Mas os ímpios serão como a palha que o vento espalha, ou seja, não terão nenhum rumo, não terão direção, não terão nenhum foco e vão levar o lema "Deixa a vida me levar" e não vão chegar a lugar algum. Quando o Salmo de número 1 compara aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite para colocá-la em prática como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, você já sabe, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela sempre vai produzir o seu fruto e as suas folhas sempre vão estar verdes. As folhas sempre verdes representam a esperança, a fé, a alegria, que sempre estarão presentes naqueles que leem a palavra de Deus e colocam ela em prática, e que dão o seu fruto na estação própria, significa que na infância, na adolescência, na idade adulta, na velhice, no seu casamento, no seu negócio, nos seus relacionamentos, ele sempre vai produzir o seu fruto, porque meditando na palavra, você sabe como proceder, como agir, como responder, como tratar as pessoas, porque você aprende com a meditação na leitura da palavra como ser uma pessoa melhor no relacionamento com Deus primeiro e no relacionamento com o próximo. Então, aquele que medita na palavra de Deus dia e noite para colocá-la em prática é comparado a essa árvore que está do lado do ribeiro de águas. Essa pessoa que pratica a palavra de Deus é considerada como bem-sucedida. Depois, o livro de Salmos termina lá no Salmo 145 até o Salmo 150, dizendo: Louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor com instrumentos musicais, louvai ao Senhor com todos os vossos bens, louvai ao Senhor todo o seu povo. E o último salmo, que é o 150, diz que a conclusão é de que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos ele começa
revelando uma instrução para ser bem-sucedido. Depois ele termina dizendo que devemos louvar ao Senhor e que todo ser que respira deve louvá-lo. E no meio, entre o Salmo número 1 até o Salmo 150, você vê uma escalada de várias situações, circunstâncias da vida, onde todos os salmistas, em todas as situações, nos ensinam como vencê-las e como manter a relação com Deus. No Salmo de número 3, nós vemos que quem escreveu ele foi Davi, e ele fala: como se tem multiplicado os meus inimigos, e como tem me perseguido de maneira injusta e sem razão. Mas ele fala no mesmo Salmo de número 3: mas eu deitei e eu dormi, eu descansei. Então, o Salmo de número 3 fala de uma situação de perseguição por inimigos, mas ele louva a Deus, porque ele consegue deitar e dormir em paz, apesar da perseguição. O Salmo de número 3 nos ensina: quando você é perseguido por inimigos, você pode descansar em Deus e dormir, porque Ele está com você. Muitas vezes você pode sentir que não é ninguém, que Deus abandonou você. Talvez as pessoas estejam apontando o dedo a você e dizendo: quem você é? E o Salmo de número 8 vai dizer: quem é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que se preocupes com ele? Fizeste ele um pouco menor do que os anjos, mas o Senhor deu todo o domínio sobre todas as coisas criadas para o ser humano. Quando você lê o Salmo 8, você percebe que Deus deu o domínio para o ser humano de todas as coisas que foram criadas e que Deus se preocupa com o ser humano. E quando você lê esse salmo, você percebe que todo mundo que fala a seu respeito que você é nada, que você não tem valor, é um mentiroso, porque a palavra de Deus diz que Deus fez você para ter o domínio sobre todas as coisas. Quando você duvida que Deus existe, o Salmo 19 vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento manifesta a glória das suas obras, a glória das suas mãos. Um dia faz declaração para outro dia, uma noite faz declaração para outra noite. Sem linguagem, sem fala, manifestam a glória de Deus. O sol sai do seu tálamo e mostra todo o seu brilho até o seu ocaso, ou seja, até o momento em que ele se põe. Então, quando nós olhamos para o céu, o Salmo 19 fala isso. Então, o Salmo 19 fala que quando eu olho para o céu, eu vejo a luz do sol, eu vejo durante a noite a lua e as estrelas, eu vejo que cada dia tem uma glória de Deus diferente. Em um dia, o céu está todo azul, em outro dia, ele está com nuvens que formam desenhos, imagens. Em outro dia, ele está com chuva, mas a chuva rega a terra e traz o nosso alimento. Então, cada dia declara para o dia seguinte qual é a sua novidade. E todos os dias os céus mostram a glória de Deus. Então, quando alguém diz: será que Deus existe? Basta olhar para o céu e basta você contemplar a beleza do céu e o que vem do céu para regar a terra, que vem, traz a água, traz pelas chuvas, que nós percebemos que Deus existe e Ele todos os dias revela a sua glória, mostrando o sol, o calor e a luz, e Ele nos revela o cuidado com o seu povo durante a noite, trazendo a luz da lua e das estrelas, e
quando Ele também traz a chuva para trazer o nosso alimento, o pão nosso de cada dia. Quando você pensa que está sendo castigado, você aprende que no castigo Deus está nos chamando a atenção, está nos dizendo: ei, arrependa-se, mude o seu caminho. O Salmo 44 e o Salmo 74 falam sobre isso. No Salmo 44, o salmista fala: estamos sendo castigados, Deus, mas entendemos que o castigo vem para que venhamos a acertar o caminho. O Salmo 74 fala que o povo perdeu o templo, eles foram invadidos, mas ele reconhece que Deus permitiu isso para que eles se arrependessem. Quando passamos por momentos de tribulação e de angústia, o Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E o Salmo 46 fala assim: se você está em angústia, o versículo 10 do Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se você acordou hoje, está um pouco angustiado, aquiete-se. O Senhor é Deus e Ele continua sendo Deus e Ele está vendo tudo que você está passando e Ele já tem a solução para levantar você dessa situação. Se você está pensando que os seus inimigos podem falar o que querem e que não haverá nenhum julgamento, nenhuma justiça, o Salmo 62 fala que Deus, ele faz a sua justiça. Então, nós percebemos pela leitura desses salmos que o livro de Salmos ele ensina a viver uma vida no relacionamento com Deus. Mesmo na angústia, na tribulação, quando você é desprezado por outras pessoas, quando você tem dúvidas a respeito da existência de Deus, quando você está cercado por inimigos, em todos os momentos você pode louvar a Deus. No Salmo 13, Davi escreveu assim: até quando te esquecerás de mim? Para sempre, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Às vezes você está há algum tempo orando e pensando que Deus esqueceu de você, que ele não vai responder você como Davi fala no Salmo de número 13. Mas ele não termina o salmo com tristeza. Ele fala no Salmo de número 13, no final, que eu cantarei louvores ao Senhor. Eu cantarei pela sua salvação. Então ele diz: eu tenho certeza que eu estou sentindo que eu estou sozinho, mas eu sei que Deus está comigo e que ele vai trazer uma solução para mim. O Salmo 79, que nós lemos ontem, também faz essa pergunta para Deus: até quando tu permanecerás indignado com o seu povo? O Salmo 79, como nós lemos ontem, é um salmo em que o povo se arrepende dos seus pecados. O povo estava sendo massacrado por inimigos e eles reconhecem o seu pecado e pedem, lamentando a Deus, se arrependendo, que Deus faça justiça contra os seus inimigos. Hoje nós vamos ler o Salmo 80, e o Salmo 80, ele também mostra um contexto em que o povo de Israel está sendo humilhado, mas ele é um salmo que busca a restauração de Deus, enquanto que o Salmo 79 é um salmo de lamentação, pedindo que Deus venha agir contra os inimigos, mostrando um cenário em que existem cadáveres, em que existe sangue. No Salmo 80, o povo pede a Deus que os restaure. Ele está falando também
de alguma forma de perseguição por inimigos. Mas o foco do Salmo 80 é: nós queremos que o Senhor nos faça voltar a ser guiados pelo Senhor. O Salmo 80 mostra Deus como o pastor da nação de Israel. E o Salmo de número 80, ele faz parte do conjunto dos salmos de Asaf. Asaf era um líder de louvor no templo na época do rei Davi. E os salmos de número 73 até 83 foram escritos por Asaf. Mas isso não quer dizer que foi ele mesmo que escreveu esses salmos. Nós comentamos quando lemos o Salmo 74, que fala de um castigo sobre o povo de Israel, que quem escreveu esse Salmo 74 foi um descendente de Asaf, porque o Salmo 74 mostra o povo no cativeiro babilônico. Nós sabemos que o povo de Israel ficou durante 70 anos como escravo da Babilônia, porque Deus enviou o profeta Jeremias para dizer ao povo que não queimasse incenso para outros deuses. Mas o povo continuou adorando outros deuses. Então Deus disse: permitirei que o rei da Babilônia invada Israel, invada Jerusalém, vocês serão levados como escravos, ficarão como escravos por 70 anos e vão aprender a adorar outros deuses, como castigo à desobediência, já que vocês querem tanto adorar outros deuses, que adorem a eles. Depois vocês retornarão a essa terra, entendendo que só eu sou o Senhor. E isso de fato aconteceu. O povo ficou 70 anos na Babilônia. E o Salmo 74 conta como o povo estava sendo castigado e humilhado pelos seus inimigos. Então, como que Asaf, que era o líder do louvor na época do rei Davi, estava vivo tantos anos depois? Porque o cativeiro babilônico aconteceu muitos anos depois da época do rei Davi. Então, nós entendemos que quem escreveu o Salmo 74 foram os descendentes de Asaf. Mas quando você pega a Bíblia, ele está escrito Salmo de Asaf, o que quer dizer que esses salmos 73 até 83 foram escritos ou por Asaf ou pelos descendentes deles. Era uma tradição que quando um líder se levantava para escrever textos, compor hinos, os seus descendentes escreviam, colocavam a autoria da composição como se fossem o seu ancestral. Porque Asaf tinha nome, ele era conhecido, ele tinha renome. Então os seus descendentes colocavam assim: Salmo de Asaf. Como que dizendo assim: é um salmo que foi escrito pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos descendentes de Asaf. Então o Salmo 80, ele provavelmente foi escrito pelos descendentes de Asaf, mas ele é atribuído a Asaf. Por que que ele provavelmente foi escrito pelos descendentes de Asaf? Porque ele pede para Deus a restauração de Israel. Eles estão num contexto de humilhação aqui. E o Salmo 80 mostra que ele fala de Deus como Deus sendo o pastor do povo de Israel. Então, quando você fala de um salmo específico, você deve falar no singular. Você deve falar salmo. Salmos, no plural, é para falar a respeito do conjunto de todos os salmos, ou para você falar a respeito do livro dos salmos, que é formado por 150 poesias, 150 escritos que revelam o que cada salmista passou na sua vida particular no relacionamento com Deus e que, no seu conjunto, nos dão essa oportunidade de aprofundamento do relacionamento com Deus. E você deve dizer Salmo de número 80 ou Salmo 80. Não diga capítulo 80 porque o livro de Salmos não tem capítulos. E também não diga Salmos 80
porque salmos no plural fala sobre a reunião de todos os salmos. É Salmo 80 ou Salmo de número 80, porque indica a posição. Salmo de número 80 indica que esse salmo está na posição de número 80 no livro. Vamos ler o Salmo 80. Ele nos fala assim: ó pastor de Israel. Então veja que o versículo 1 já começa falando com Deus, chamando Deus como o pastor de Israel. Essa é uma característica do Salmo 80. Ele fala assim, ele trata Deus como o pastor de Israel. Ó pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Quem foi José? José foi um dos filhos de Jacó. Então ele faz parte de uma das tribos de Israel. Quem conhece a história de Israel sabe que Abraão deu origem a Isaque, Isaque foi pai de Jacó e Jacó foi pai de 12 filhos. Cada um dos filhos formou uma tribo. A reunião das 12 tribos, que são dos 12 filhos de Jacó, formou o povo de Israel. Então aqui quando ele fala assim, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Ele está dizendo, tu que guias a José, José era o filho preferido de Jacó. Então ele está falando, o Senhor é que guia o povo de Israel. O Senhor guia as suas tribos. Ele está referindo a José como uma das tribos. Ele está dizendo, o Senhor cuida de Israel e cuida de cada uma das suas tribos. O Senhor cuida de cada um de nós. Ele está dizendo, detalhando que o Senhor cuida de todos nós, como a um rebanho, e que te assentas entre os querubins. Os querubins são anjos poderosos. Ele está dizendo, o Senhor se assenta entre os poderosos. E aí ele faz um pedido, resplandece. Em outras palavras, brilha com a tua luz, mostra a tua força, revela o teu poder, estende o teu braço sobre nós. Então ele pede isso, ó pastor de Israel, dá ouvidos. Esse é o primeiro pedido. Escute o que nós estamos pedindo. Tu, que guias a José como um rebanho e que te assentas entre os querubins, resplandece, ou seja, brilha, mostra o teu poder sobre nós. Versículo 2: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Quem são Efraim, Benjamim e Manassés? São outros filhos de Jacó. Juntamente, Efraim era filho de José, e depois Benjamim era irmão de José e Manassés era irmão de José. Ele está dizendo, o Senhor cuida de todas as tribos. Uma aplicação prática para a nossa vida com Deus é, o Senhor cuida de cada um de nós e da nossa família. Ele cuida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos pais, dos nossos avós. Ele cuida de todos nós. Ele cuida detalhadamente de cada pessoa da sua casa. É isso que ele está dizendo. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Ele pede, desperta a sua força, nos ajuda. Aí no versículo 3 ele fala assim, faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse texto do versículo 3 é o refrão do Salmo 80. Você sabe que o livro de Salmos é um livro de louvores. Muitos desses salmos são cantados pelo povo de Israel. E em uma música, é comum em uma poesia ter um refrão. Aquele texto que é o coro, que se repete na música. Esse versículo 3 é o refrão do Salmo 80. É, faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto. Ou seja, faz brilhar o teu rosto. Né? Dá o teu favor, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Veja que ele repete isso no versículo 3. Eu deixei em azul esse refrão. Depois aqui no versículo 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos,
faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A diferença do versículo 3 para o 7 é que no 3 ele fala: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E no 7 ele acrescenta: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Ele dá um destaque de que Deus é o Deus que luta as nossas guerras. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E depois ele termina dizendo isso: faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, ele fala mais uma vez que Deus é o Senhor dos exércitos. Mas aqui, no versículo 4 até o 6, ele diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? 5. Tu os sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas em abundância. 6. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Então veja que ele fala aqui de uma imagem em que Deus dá o pão de lágrimas. Eles estão sofrendo, eles estão em crise. Para poderem comer o seu pão, está havendo dificuldades. Eles estão sendo, no meio dos vizinhos, no meio das outras nações, eles estão sendo zombados, humilhados. Então ele pede o refrão: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E aí ele continua do versículo 8 ao 16, fazendo uma comparação, dizendo que o povo de Israel é como se fosse uma vinha que foi plantada no Egito, onde eles ficaram como escravos por 400 anos, e depois essa vinha foi tirada e plantada em outro lugar. Veja o que ele fala, versículo 8: trouxeste uma vinha do Egito. A vinha é o povo de Israel. O salmista está comparando o seu povo como uma vinha que veio do Egito. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Foi Deus que libertou o povo do Egito e os levou durante 40 anos pelo deserto para que chegasse na terra prometida. Então o salmista está lembrando aqui: foi o Senhor que nos trouxe como uma vinha do Egito, e lançaste fora as nações e a plantaste ali na terra de Jerusalém, na terra onde eles estavam. Versículo 9: preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Aqui ele está louvando a Deus. Ele está dizendo: foi o Senhor que nos tirou da escravidão do Egito, nos trouxe para cá, nos deu raízes e nos fez encher a terra. Versículo 10: os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ele está falando da glória que Deus deu para o povo de Israel. Os montes cobriram-se com a sua sombra. O que ele está dizendo? O povo de Israel cresceu tanto que fez uma sombra sobre as montanhas. E como os cedros de Deus, os cedros são as árvores que têm os troncos mais altos. Então ele está dizendo: e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ele está dizendo: o povo de Israel cresceu tanto que ficou como cedros de Deus. Versículo 11: ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Ele está dizendo que o povo de Israel cresceu tanto, comparando-se com uma como com as plantas, ele cresceu a sua ramagem até chegar no mar, e os seus ramos chegaram até no rio. Versículo 12: por que quebraste, então, os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? A vindimam quer dizer que invadem e tomam a vinha, pegam as uvas da vinha. O versículo 12 traz uma pergunta: por que o Senhor humilhou o nosso povo? Por que o Senhor fez com que qualquer pessoa que passe por nós possa arrancar de nós as bênçãos que o Senhor deu? Foi o Senhor que deu para nós. Versículo 12: o javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Quando ele fala o javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram, ele está dizendo: os outros povos aqui em volta,
entram aqui, levam as coisas daqui, nós estamos sem força para opor resistência contra o javali, contra as feras do campo. É assim que o povo estava. Então ele pede restauração. Veja o versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê e visita esta vinha. 15. E a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. 16. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Agora, versículo 17: Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. O 17, quando ele fala assim: Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, o varão é o homem da tua mão direita, a destra é a mão da força. Então ele está dizendo aqui: o varão da tua destra, seja a tua mão sobre o varão da tua destra. Ele está se referindo ao povo de Israel. O povo de Israel é comparado como um homem que fica na mão de Deus. Então ele fala: seja a tua mão sobre Israel, sobre o varão da tua destra. O povo de Israel é comparado a um homem que está na mão direita de Deus, na mão forte de Deus. Sobre o filho do homem que fortificaste para ti. O filho do homem pode significar os descendentes de Israel. Existe uma outra interpretação desse versículo 17. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Alguns dizem que o filho do homem é Jesus. Então eles dizem assim: seja a tua mão sobre aquele Salvador, que é o varão da mão direita de Deus. Seja a sua mão sobre um Salvador, sobre o filho do homem que fortificaste para ti, sobre aquele que vai nascer, que é filho do homem, e que o Senhor preparou e deu força para ser o nosso Salvador. Então, alguns dizem que esse versículo 17 mostra que o povo de Israel estava em humilhação, estavam aguardando, orando, pedindo por um Salvador, por um Messias. Mas outros dizem que esse varão e esse filho do homem é o povo de Israel, sendo comparado como um homem que está na mão de Deus. Mas seja de uma forma ou de outra, o fato é que o versículo 17 pede que Deus dê a solução. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Que a mão de Deus esteja sobre o Messias, o Salvador, que virá para nos salvar, ou que a mão do Senhor esteja sobre o seu povo de Israel, que o Senhor fortaleceu. Versículo 18: Deste modo não nos iremos de após ti. Ou seja, quando o Senhor nos fortalecer, ou quando o Senhor nos enviar o Salvador, deste modo não nos iremos de após ti. Nós vamos seguir ao Senhor. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Ou seja, protege a nossa vida, guarda-nos em vida, mantém a nossa vida e invocaremos o teu nome. Então nós vamos chamar pelo seu nome. Versículo 19: Faze-nos voltar, Senhor, dos Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, ou seja, faz brilhar a tua resposta. Quando ele fala, faz resplandecer o teu rosto, brilha o teu rosto, traz a solução, mostra o teu poder, traz a cura para o povo, traz a restauração para Israel, e nós seremos salvos. Então o Salmo 80, ele é um salmo que mostra o povo de Israel em uma situação de aperto, mas o Salmo 80 reconhece que Deus é o pastor de Israel. Eles se colocam como ovelhas de Deus. Segundo, ele mostra que Deus ele cuida de cada tribo de Israel. Ele fala: o Senhor cuidou de José, de Efraim, de Benjamim, de Manassés. Deus cuida de cada um de nós, de cada pessoa da nossa casa, de cada pessoa da nossa família, de todos os detalhes da nossa vida. Depois ele reconhece o poder de Deus e ele fala: resplandece o teu rosto sobre nós. E ele tem um refrão: faze-nos voltar, ó Deus.
faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Em outras palavras, ele traz uma lembrança de que é sempre Deus que traz a solução. É sempre Ele que pode trazer de volta um tempo de alegria. Quando nós caímos, tropeçamos, é Ele que nos faz voltar. É Ele que restaura aquilo que perdemos. Então, o Salmo 80 ele fala de uma restauração, traz de volta o bem para nós. E não nos faça comer o pão de lágrimas. Ele fala aqui no versículo 4 e 5. Veja aqui no topo da tela. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Versículo 5. Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Versículo 6. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Então, eles estão sendo provados por Deus. Estão sendo humilhados, comendo o pão de lágrimas, sofrendo para poderem comer o pão e bebendo lágrimas em abundância. Estão em um momento de lamentação, de choro, de sofrimento em razão de alguma coisa que fizeram. E eles estão aqui se arrependendo e dizendo: o Senhor é o nosso pastor. O Senhor cuida de José, de Efraim, de Benjamim e de Manassés. O Senhor cuida de todos os detalhes. Nós dependemos totalmente do Senhor. Foi o Senhor, e ele se compara com uma vinha. Foi o Senhor que plantou essa vinha, cuidou dessa videira, e nós queremos, nos fez encher a terra e nos deu glória, poder e força. Então precisamos que o Senhor nos restaure essa glória, essa força, essa honra que foi o Senhor mesmo que deu para nós. Ele faz uma comparação do povo de Israel como uma vinha que foi plantada no Egito e que foi trazida para Jerusalém e que lá em Jerusalém cresceram e se tornaram fortes. Mas agora estavam fracos. Então pede a restauração de Deus. Esse salmo nos ensina que tudo que nós recebemos em termos de força, glória, sabedoria, conhecimento, poder, vem de Deus. E que quando erramos, Deus nos prova. E nesse momento de provação, Ele faz isso por amor a nós. Nós devemos lembrar dele e pedir que Ele volte. Faze resplandecer o teu rosto, Senhor. Faze-nos voltar para os bons momentos em que nós tivemos com o Senhor. Essa é a meditação do Salmo 80. Deus abençoe a sua vida. Continue com essa leitura de Salmos diariamente, porque o livro de Salmos, por ele ter 150 textos, você tem a chance de ter 150 dias para aprofundar o relacionamento com Deus. Lendo os Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias do ano. Então, você tem uma fonte de comunhão com Deus pela meditação dos salmos. E se você considerar que tem alguns salmos que são bem longos, como o Salmo 119, que tem 172 versículos, 176 versículos, você pode dividir esse salmo em vários dias e chegar a completar todo o ano tendo relacionamento com Deus, pela leitura dos Salmos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. A graça e paz de Cristo. Amém.